Já pensou em mergulhar de cabeça em uma das línguas mais complexas do mundo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos entender o que significa se dedicar a uma coisa que é, ao mesmo tempo, gigantesca e super pessoal: aprender chinês. Olha, para a gente ter uma noção do tamanho do compromisso, imagine só, mais de 5.000 horas de estudo, desde julho de 2020. Não é pouca coisa não. Isso é o tipo de dedicação que muda completamente o seu dia a dia. E acho que essa frase resume tudo de um jeito perfeito. O que começou como curiosidade se tornou algo imenso e íntimo, uma longa conversa com uma civilização. É exatamente essa ideia, essa dualidade que a gente vai desvendar aqui. Mas como é que uma jornada dessas começa? Não é do dia para a noite, né? Então a nossa primeira parada é entender essa tarefa imensa, que curiosamente nasceu de uma faísca bem silenciosa e virou um hábito diário, sem interrupção. E o mais interessante é que não teve um grande estalo, um momento eureka. Foi mais como uma fascinação antiga que estava ali adormecida e, de repente, acordou. E a partir desse momento, estudar virou rotina, sabe? Tão natural quanto respirar. E a prova dessa constância tá aqui, ó, uma média de 2 horas e meia por dia, todos os dias. A lição aqui não é sobre estudar sem parar um fim de semana, mas sim sobre a força do hábito. É a constância que, de pouquinho em pouquinho, constrói algo monumental. Agora, vamos para o coração da coisa toda. O que realmente fisgou a atenção: os caracteres chineses. É como se a gente estivesse mergulhando num verdadeiro rio de caracteres, descobrindo um fóssil vivo do pensamento humano. A grande magia sempre foi a escrita, porque os caracteres não são só símbolos abstratos. Eles nasceram como desenhos da realidade, imagens gravadas em ossos há milhares de anos, cheias de significado, muito antes de terem um som específico. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela mostra a dimensão disso. A gente está falando de uma linha direta que vai dos primeiros rabiscos em ossos de oráculo lá na dinastia Shang até os caracteres que a gente digita hoje no celular. É uma corrente que nunca se quebrou. E a dificuldade? Bom, em vez de ser um obstáculo, ela vira parte da beleza da coisa. Como a citação diz, essa recusa teimosa da língua em ser como as nossas é quase heróica. Vira um tipo de disciplina com propósito, sabe? Mas é claro, um caminho desses ninguém faz sozinho. É impossível. Por isso, agora a gente vai dar uma olhada nos guias no caminho, as pessoas, as memórias e, claro, a tecnologia que deram uma força nessa jornada. Algumas pessoas foram inspirações-chave, tipo o Joseph Needham, que usou a curiosidade para conectar mundos. O tio Hanzi, que mostrou que estudar a fundo algo pode ser um ato de amor puro. E o Matt versus Japan, que trouxe essa filosofia de imersão total no aprendizado. Mas essa sementinha foi plantada muito antes. Primeiro, numa viagem para a Coreia aos 19 anos, que criou uma conexão forte com a cultura asiática. Depois, anos mais tarde, trabalhando como desenvolvedor, a admiração pela lógica e elegância da comunicação dos colegas chineses reacendeu tudo. As ferramentas de estudo também evoluíram muito. Começou com o estudo mais solitário, com apps de flashcard. Depois foi para a imersão digital. Em seguida veio a conexão humana com pessoas de verdade pelo WeChat e, mais recentemente, uma parceria incrível com inteligência artificial. Ok, mas como é que se transforma horas e horas de estudo em uma conversa de verdade? É aí que a tecnologia se torna a peça-chave, funcionando como uma ponte que conecta o estudo com as pessoas. Foi com o WeChat que tudo mudou. O estudo deixou de ser algo teórico e ganhou vida. A língua começou a respirar através de amizades reais com gente na China, em conversas sobre o dia a dia, sobre a vida. Só que praticar a fala pode ser bem intimidador, né? Principalmente para quem é mais introvertido. Fica a pergunta: como encontrar um parceiro de prática que seja incansável, que esteja sempre lá e que não vai te julgar? E a resposta para isso veio da inteligência artificial. O ChatGPT se tornou muito mais que um tradutor. Ele virou um verdadeiro guia cultural. Ele não só traduz a palavra, mas explica a cultura, o tom, a história e até a emoção por trás da frase. É a diferença entre saber o que falar e entender por que se fala daquele jeito. E no final das contas, qual é a grande recompensa disso tudo? É ter o mundo reimaginado. É ganhar uma perspectiva completamente nova e mais profunda sobre, bem, sobre tudo. De repente, as manchetes de jornal começam a fazer mais sentido.
Aprender a língua dá um contexto, uma história de fundo, que torna os eventos globais muito mais compreensíveis. A gente começa a entender a bagagem cultural por trás das decisões. E toda essa jornada pode ser vista como a construção de algo realmente grande. Como diz a citação, cada caractere que aprendo é mais um tijolo e uma vasta ponte. E o que essa ponte conecta, afinal? Ela conecta o Oriente e o Ocidente, claro, mas também o passado com o presente, a lógica dos dados com o sentimento humano e talvez o mais fundamental, o som com o seu significado. É uma conexão em múltiplos níveis. O objetivo final ainda é a fluência, mas a verdade é que o destino já não parece tão urgente. O caminho em si se tornou a grande recompensa. O verdadeiro tesouro foi encontrado no processo, na disciplina, na humildade e na paciência que se ganha. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Qual longa conversa, qual jornada profunda como essa está por aí, só esperando pra gente começar?